Jesus Cristo, a verdadeira identidade do homem. Eu já disse a você noite após noite, Jesus Cristo é o cerne do homem, a verdadeira identidade de cada ser no mundo. Agora, ouça atentamente alguém que realmente viu isso tão claramente e disse isso tão lindamente. Este é William Blake. Em seu último capítulo, ele se dirige a ele. Aos cristãos. Esta é sua 77ª placa, Jerusalém, e ele disse: os demônios são religiões falsas. Não há outro demônio. Agora ele define o cristianismo, ele disse: não conheço nenhum outro cristianismo e nenhum outro evangelho além da liberdade do corpo e da mente para exercer as artes divinas da imaginação, o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é apenas uma sombra tênue, e no qual viveremos em nossos corpos eternos ou imaginativos quando este corpo vegetal imortal não existir mais. Agora ele faz esta afirmação ousada. Os apóstolos não conheciam nenhum outro evangelho. O que? Perguntou ele. É esse talento que é uma maldição esconder? Quais são os tesouros do céu que devemos armazenar para nós mesmos? Eles são outros senão estudos e performances mentais. Esse foi o único cristianismo do qual ele ouviu falar. Ele nunca conheceu nenhum outro evangelho, nenhum outro Cristo. Então, Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Cristo. E tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras você experimentará. Mas você deve primeiro aceitá-lo como sua própria e maravilhosa imaginação humana e praticar esta grande arte divina da imaginação, que nas Escrituras é chamada de arrependimento, palavra que significa simplesmente uma mudança radical de atitude em relação a qualquer coisa neste mundo que você queira mudar. Uma mudança radical. Você simplesmente em sua maravilhosa imaginação humana cria uma imagem que é diferente do que você está vendo com seus sentidos, e você persiste nessa imagem até que esteja persuadido da realidade dessa imagem, e então ela toma o lugar do que você está vendo externamente. Então você sabe quem é Cristo, pois por ele todas as coisas são feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Então se você fizer isso e provar que funciona, então você sabe quem ele é. Este é o único Cristo de que Blake já ouviu falar, pois como ele disse, os apóstolos não conheciam outro. Não havia outro, e qualquer coisa diferente disso é uma religião falsa e ele chamou isso de diabo. Então você faz alguma imagem do lado de fora, e você adora alguma coisinha em conflito com o segundo mandamento, não faças para mim imagem de escultura. Êxodo 20, 4. Você faz algo diferente de si mesmo e pensa que é Cristo, isso nada mais é do que uma religião falsa que é o diabo. Então, deixe-me compartilhar com vocês o que me foi dado na semana passada. É perfeitamente maravilhoso. Este amigo nosso, que está aqui esta noite, escreve. No escritório, fui confrontado com um problema e, então, acreditando que a imaginação cria a realidade, peguei duas palavras para formar uma frase e as escrevi na minha mente com a caligrafia de quem escreveria essa frase. Apenas duas palavras. Se escritas à mão, implicariam que o problema estava resolvido. Se isso estivesse escrito. Ele não me disse o que viu, ele apenas disse. Peguei duas palavras para formar a frase. Agora ele disse. Enquanto eu fazia isso, elas começaram a se reorganizar em um estado negativo, outras palavras, então eu as trouxe de volta e as trouxe de volta, vez após vez, e tentei consertá-las. Finalmente, naquela noite, quando fui dormir, foi só na semana passada, segurei as duas palavras e então as segurei no olho da minha mente, vendo isso em um roteiro escrito na mão de quem o escreveria, implicando a solução do problema. E então adormeci. No meu sonho, estou vendo agora o rearranjo dessas palavras nos antigos estados negativos, implicando ou indicando a continuidade do problema. Então, fiz um pequeno esforço mental para trazê-lo de volta e consertá-lo. Enquanto eu o consertava e via as duas palavras implicando a solução, aqui veio um braço de túnica branca e escreveu na mesma caligrafia daquele que escreveria as duas palavras. Enquanto eu o via, caí em um nível muito mais profundo do ser. Quando acordei na manhã seguinte e me lembrei do que tinha acontecido, passei o dia como uma brisa, algo que não fazia há um bom tempo. Então, no meu caminho para casa,
revisei a imagem e me permiti voltar não apenas às duas palavras fixas, mas além, quando elas se reorganizaram. Então, algo das profundezas do meu ser, uma energia que eu nunca senti antes, não era raiva, era ferocidade para me impedir de voltar àquele estado. Então, tomei isso como um aviso maravilhoso e o abandonei. Posso dizer a ele, quer tenha acontecido ou não, deve acontecer para cumprir aquele estado fixo. Deve. Imaginar cria a realidade. Pois sua própria e maravilhosa imaginação humana é Cristo Jesus e não há outro Cristo Jesus. Ele está enterrado em você. Você é o túmulo que contém Cristo e ele tem que despertar em você, e quando ele despertar, tudo o que é dito sobre Cristo nas Escrituras você vai experimentar, mas tudo é desde o nascimento até o fim. Então, quando eu chamo o homem para sofrer. Tudo bem, quem não sofre neste mundo? Você pode passar por um estado saudável do começo ao fim, mas você não perde um amigo e isso não é sofrimento? Ou você é insensível? Você não pode derramar uma lágrima quando alguém morre? Quando alguém que você afirma amar é ferido e você não pode realmente se comover? Então, posso lhe dizer, você está morto. O versículo mais curto nas Escrituras é Jesus chorou. Aqui está o próprio Deus, sim, ele pode derramar uma lágrima que algo sai de sua vida e ele não pode tocá-lo fisicamente agora. Ele sabe que criou tudo, é tudo dele, mas o versículo mais curto é Jesus chorou. Duas palavras. Então eu digo a todos, sua própria imaginação humana maravilhosa é Cristo Jesus. Não há outro Cristo Jesus. Como Blake, não conheço nenhum outro cristianismo, nenhum outro evangelho. Se você conhece algum, bem, então, posso lhe dizer, além deste, você tem uma religião falsa e uma religião falsa é um diabo. Os demônios são religiões falsas. Qualquer outro conceito é um demônio. Agora deixe-me compartilhar com você o que aconteceu com ele no último domingo. Sem dúvida foi o sonho da noite, mas é datado de 12 de novembro, que era domingo. Ele disse: eu me vi no Oriente Próximo e julgado pelos nossos padrões, os padrões ocidentais de 1967, era primitivo, e ainda assim era, sem dúvida, uma capital comercial e intelectual de seu tempo. Eu estava lá com o único propósito de ouvir você. Eu só queria ouvir o que você tinha a dizer. E você operava em um armazém de grãos, apenas grãos. Eu me certifiquei de não perder uma palavra que você tinha a dizer. Não apenas o que você tinha a dizer, mas eu me juntei a uma multidão na rua seguindo você quando você dava uma palestra. Até mesmo os comentários casuais, os comentários improvisados, quando eu pedi a todos os moradores para citar qualquer coisa que ouvissem você dizer. Levou semanas, no meu sonho levou semanas para continuar ouvindo você e ouvindo o que os moradores me disseram que você tinha dito. Meus pais terrenos vieram porque estavam preocupados com meu bem-estar, e eles vieram investigar. Eu era completamente indiferente aos meus pais terrenos, completamente indiferente, mas eles disseram: é justo que você viaje até o outro lado do mundo para ouvir este homem, que nós ouçamos. Eu posso ver meu pai sentado em um saco de grãos ouvindo você, e então eu vi que ele estava começando a entender você. Mas eu era completamente indiferente a eles. Então eu te encontrei na rua lateral. No intervalo dessas muitas semanas ouvindo você, eu tive experiências. Se eram sonhos ou se eram fatos objetivos, eu não sei, mas eu tive experiências baseadas em ter ouvido você, e eu estava esperando contra todas as esperanças que elas fossem significativas. Na rua lateral eu te encontrei e você estava usando uma longa túnica branca. Eu te contei sobre minhas experiências e você me disse que eu tinha feito isso. Você fez um grande esforço para me assegurar que eu tinha feito isso, e eu me senti tão aliviado. O que quer que eu tenha feito, eu não sei, mas eu me senti tão aliviado porque você foi tão convincente, tão, bem, positivo em sua garantia de que eu tinha feito isso que eu acordei com a sensação de que eu tinha feito isso. Posso lhe dizer hoje à noite que você fez isso. Agora, vou lhe mostrar onde você está nas Escrituras, no 2º capítulo do livro de Lucas. No 2º capítulo ele entra no templo, versículos 41, 49. Primeiro,
seus pais o levam para Jerusalém, que é o costume na Páscoa. Todo ano eles vão para Jerusalém neste dia quando ele tem 12 anos, o que significa puberdade nas Escrituras. Quando o homem atinge a puberdade, ele pode criar. Então, aos 12 anos, eles o levam, e sem saber que ele não está na multidão, eles voltam para sua casa na Galiléia. Depois de um dia, eles sentem falta dele e vão procurá-lo. Depois de 3 dias, eles o encontraram no templo e ele estava ouvindo os professores no templo. Ele estava questionando os professores e eles ficaram surpresos com sua compreensão, o que ele entendia. A mãe disse a ele: Filho, por que você faz isso conosco? Você não sabia que seu pai e eu o procurávamos ansiosamente? Ele respondeu: Por que você me procurou? Você não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? A versão King James traduziu sobre os negócios de meu pai? Bem, você não pode descartar essa tradução, mas a pergunta feita implicaria espaço ou localização. Por que você me procurou? É o que ele perguntou. Portanto, se você está me procurando, deve ser algum lugar. Então a versão padrão revisada traduz como um lugar. Chama de casa do meu pai. Mas não descarte a versão King James, sobre os negócios do meu pai, pois ele disse: Eu devo estar cuidando dos negócios do meu pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou e para realizar sua obra. E é dito que eles não entenderam o que ele disse. Eles não entenderam, pois aqui estão os pais diante de você e você está dizendo a eles: Eu devo estar cuidando dos negócios do meu pai, ignorando a ascendência física. Isso é algo totalmente diferente. Posso dizer a ele que ele está a caminho do fim. Essas coisas você não conjura, elas simplesmente acontecem. A Escritura se desdobra no homem, e quando se desdobra no homem ninguém pode negar. Eu não poderia negar isso esta noite mais do que eu poderia negar a mais simples evidência dos meus sentidos. Então aqui está alguém que está bem no final da jornada. Estou aqui apenas para cumprir a Escritura. Toda a conversa do mundo exterior, construindo monumentos para mim mesmo e coisas enormes, e livros escritos sobre mim, biografias e autobiografias, e todas as bobagens. O que não está escrito na Escritura é inexistente. Estou aqui apenas para cumprir a Escritura, essa é a palavra de Deus. Então eu posso dizer a ele: sim, eu te disse isso no Espírito, mas você desempenhou o papel de Cristo, o menino de 12 anos. Esse é o papel que você desempenhou. Então aqui, você está caminhando em direção ao fim inevitável quando percebe que tudo o que você vê, embora pareça externo, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake. Aqui esta manhã a 1h30 acordei. Deitei-me por volta das 8. De repente acordei a 1h30, completamente desperto e muito revigorado, sem sonolência. Mas é muito cedo para levantar. Para levantar a 1h30 e sentar-me na escuridão ou acender a luz para ler, era muito cedo, então fiquei na cama. Deve ter sido 2 horas depois que caí num certo estado e aqui um mundo exatamente como este estou a dizer a todos, mas a todos, a minha esposa estava lá, os meus irmãos estavam lá, muitos dos meus amigos estavam lá, muitos de vocês estavam lá, e aqueles completos estranhos estavam lá, e estou a dizer-lhes que poderia acordar disto e quando acordasse eles deixariam de existir e então eu desapareceria. Bem, eles não acreditariam em mim, e então simplesmente acordei na minha cama onde, no que me diz respeito, onde eles não estavam. O que quer que tenham visto, não viram. Então eu caí nele novamente e o peguei naquele momento, como se eu tivesse entrado em um e continuado, e repetido 4 vezes. Simplesmente vendo este mundo, parando e iniciando, e então acordando na cama. Agora, neste exato momento, meu corpo está em outro lugar e se eu acordasse lá, como estou falando com você agora, eu desapareceria e acordaria lá e você não me veria. E se houver uma profundidade maior e eu estiver falando e eu acordar, eu desapareceria lá. Todo o vasto mundo é o homem empurrado para fora, não há nada além de Deus no mundo,
e Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Não há nada além de Deus. Agora acredite em mim e teste aqui mesmo. Pegue uma frase, como meu amigo fez, com 2 palavras, ou pegue uma estrutura que seja visual para a sua imaginação que implique a realização do seu sonho. Segure-a no olho da sua mente, não a deixe ir, e se convença de que isso que implica a realização do seu desejo é verdade. Então, mergulhe nas profundezas segurando isso. Posso lhe dizer, nenhum poder no mundo pode impedi-lo de se objetivar, mas nenhum poder. Então aqui, nas Escrituras, eles virão sobre você. Disse o Senhor. Agora este é o livro de Amós. Enviarei sobre a terra uma fome, não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando uma fome o atinge tão intensa que nada neste mundo pode satisfazê-lo, exceto uma experiência de Deus, então a fome está sobre você. Não significa fome de trigo, fome de pão, fome de comida, não, mas quando estou com tanta fome de ouvir o mundo de Deus. Bem, e daí? Mas se realmente está sobre você, nada mais o move além disso, então estou no fim da estrada. Então, enviarei uma fome sobre a terra. Não será fome de pão ou sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Isso está no livro de Amós. Agora, ele leu do livro A Lei de Deus, isto é, com interpretação. Isto é, eles leram claramente para que aqueles que ouviram pudessem entender o significado. Então você pega o livro e na superfície é um livro fechado, um véu está em seus rostos enquanto eles o leem. Mas agora, alguém vem que experimentou as Escrituras. Eu lhe direi que meu conhecimento do mistério cristão não é de aprendizado, é de revelação. Não é de aprendizado de forma alguma. Então somos informados no 7º capítulo do livro de João, versículo 15, como este homem fala com conhecimento se não estudou. Aqui está alguém que anda na terra, ele não tem formação, nenhuma formação intelectual, que qualquer um que se autodenomine um intelectual. E todos eles estão hoje gritando mais e mais que são intelectuais e não há 2 que concordem. Alguém poderia pensar que deve haver algum acordo entre os intelectuais e todos dizem que ele é um intelectual, e os jornais dizem o quão sábio ele é e todas as revistas dizem o quão sábio este é e aquele é, mas eles diferem. Esses são todos professores de Harvard e Yale, todos eles, e nenhum deles concorda no mesmo ponto. Mas são intelectuais. Como Peale costumava dizer. Como sei que ele é um? Ele me disse que era. Bem, isso é. Eles dizem que são e então seus agentes de publicidade vêm à frente e gritam o quão sábios eles são. Então, eu lhe direi que não sou um intelectual. O que eu sei do mistério cristão não é por aprendizado, é tudo por revelação. Tudo foi revelado dentro de mim. Veio de repente, posso lhe dizer, de forma bastante inesperada. De repente aconteceu dentro de mim. Quando todo o drama começou a se desenrolar dentro de mim, então e somente então eu realmente conheci o mistério cristão. Eu lhe direi em minhas próprias palavras onde ele se assemelha às Escrituras, e nas palavras de Blake, sua própria e maravilhosa imaginação humana é Cristo. E não há outro Cristo. E não há outro Deus. Pois diz: eu e meu Pai somos um. João 10, 30. Não há outro Deus, não há outra causa. Então o homem está procurando a causa dos fenômenos da vida, e essa causa é chamada nas Escrituras de Deus. No Novo Testamento é chamada de Pai. O homem está procurando o Pai e ele encontrará o Pai somente quando o Filho estiver diante dele e o revelar como o Pai. Ele sempre pensou que era algo diferente de si mesmo até aquele momento no tempo em que o Filho, Davi, o chama de Pai. Esse é o Filho. Foi estabelecido no começo, mas somente no fim da jornada ele encontra Davi e Davi o revela a si mesmo como Deus Pai. Não há outro Pai. Então eu lhe digo, você está procurando a fonte dos fenômenos e está procurando por si mesmo. Agora, peço que acredite em mim e teste. Pegue qualquer objetivo neste mundo. O cego mencionado na Bíblia, e ele abriu os olhos do cego. Quem eram os cegos? Se eu lhe disser isso e você não acreditar, então você não tentará,
você é o cego. Se eu pudesse persuadi-lo a tentar, eu abriria seus olhos. Eu simplesmente curaria você da cegueira quanto à causa dos fenômenos da vida. Se eu não puder persuadi-lo, então você permanecerá cego. Se você acredita em mim, que sua própria imaginação é a causa dos fenômenos da vida e a coloca à prova, então eu abriria seus olhos e eu abri seus ouvidos. Agora, nesta experiência do meu amigo, conduzi meu ensino em uma casa de grãos. Bem, a casa de grãos. E o semeador saiu para semear. Ele semeou sementes e elas caíram em 4 tipos diferentes de terra, e a estrada, então caíram entre espinhos, entre pedras, e finalmente, em terra que estava bem preparada para recebê-las. Mas eram grãos. Agora, o que é o grão? Somos informados nas Escrituras. E a semente era a palavra de Deus. Mateus 13 versículo 3,33, então o simbolismo, a imagem, era perfeita. Ele me encontrou do outro lado do mundo, conduzindo meu ensino em uma casa de grãos, e seu pai terreno, sentou-se em um saco de grãos e ouviu o grão sendo plantado enquanto as palavras saíam explicando a palavra de Deus. Esse é o grão, essa é a semente. Ele viu pela expressão de seu pai que ele estava começando a entendê-lo. Mas ele não tinha interesse em seus pais terrenos, ele estava buscando o pai. Bem, ele o encontrou. Ele o encontrou como ele mesmo. Sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus, esse é Cristo, não há outro Deus e não há outro Cristo. Esse é Deus. Agora ele o está colocando à prova. O que eu sei pelo que ele fez, ele provou isso além da medida, mas você não pode descansar sobre os louros. A cada momento do tempo você tem que realmente manter o clima ou mantê-lo em movimento. Sem descansar sobre os louros. Simplesmente, eu planto, colho, bem, agora, eu planto e colho, e continuo plantando e colhendo. A cada momento do tempo eu devo plantar sabiamente plantar em solo que receberia a semente. Então, a cada dia, a cada momento do tempo, você não fica ociosamente pensando em coisas desagradáveis. Ele foi rudemente acordado quando voltou no tempo para aquele momento em que as duas palavras se reorganizaram nos antigos estados negativos. Então ele disse que não era raiva, era uma ferocidade que o possuía, algo que nunca senti antes, então tomei isso como um aviso para não voltar e consertar o estado anterior. Volte para isso que foi consertado, pois a mão saiu do fundo. Era uma mão que era simplesmente. Um pano branco estava sobre ela. E então ela escreveu em escrita, o mesmo tipo de escrita que seria a caligrafia daquele que ele havia imaginado. Ele a trouxe para fora de si mesmo. O que é trazido para fora? Não outro. Então ele me conjurou de si mesmo, pois eu era simplesmente o professor, tudo dentro de si mesmo. Todo o drama está se desenrolando dentro dele. Ele confia em mim como um professor, e aqui estou eu diante de você aparentemente como outro, mas estou em todos. Se eu não estou em você, bem, então, o drama não é verdadeiro. Se eu digo que tudo no meu mundo está em mim, bem, então, tudo no seu mundo está em você. Se eu estou no seu mundo, então estou em você. Então ele me conjurou de seu próprio ser como um professor, pois ele confia em mim para ensiná-lo, e então ele me encontrou na casa de grãos. Ele viu o quê? Uma projeção de si mesmo, a coisa toda vasta, porque todo sonho é egocêntrico. Está saindo do próprio ser. Ele me puxa para fora, e eu sou simplesmente conjurado por ele, e ele pensou que tudo o que eu disse a ele era significativo, mas tudo chegou ao fim. Ele estava esperando contra a esperança pelo que ele queria ouvir que eu diria. Ele estava ouvindo ele. Ele determinou isso. Era isso, o fim da estrada. Eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino. Há apenas um, não há dois. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é um. Deuteronômio 6, 4. Não há dois, não há espaço neste mundo para dois deuses. Então, embora você imagine e eu imagine, nós imaginemos e pareça haver múltiplos, a palavra Elohim é uma unidade composta, uma feita de outras.
É assim que a unidade é alcançada. Tudo forma o um. Então eu estou em cada ser e cada ser está em mim. Então aqui, a palavra que ele ouviu, a palavra que Blake revelou, a palavra da Escritura deve se desdobrar em você. Cada um de nós deve cumprir a Escritura. A vida não termina até que a Escritura seja completamente desdobrada em nós. Não é secular, nenhum homem virá do espaço sideral ou de algum chamado útero sagrado e lhe ensinará de alguma forma sagrada, esqueça. Não há ninguém do lado de fora. Quando Cristo vem ao homem, ele vem de dentro, porque ele está enterrado em você. Este é o caixão, o sepulcro em que ele está enterrado, e ele se levanta em mim e se desdobra em mim, e tudo o que é dito sobre ele eu experimento. Se o mundo acredita ou não, não faz diferença alguma. Ainda é verdade. Então, ou você acredita e age de acordo com isso ou não. Se você não agir de acordo com isso, posso lhe dizer, é apenas adiado, porque você agirá, pois ninguém pode se perder. Então, se você cair morto neste exato momento, você será restaurado à vida em um mundo exatamente como este, tão real, posso lhe dizer, sem transformação de crenças, com todas as limitações que o possuem agora. Você passa pelo sofrimento, você passa pelo engano, pelas traições, pelas maldições, assim como você faz aqui, até que você acredite. Quando você acredita a ponto de isso o obrigar a agir de acordo com isso. Pois crença não é crença até que produza ação. Se produz ação, bem, então, você age de acordo com isso e então, de repente, você vê o quão verdadeiro isso é, e a coisa toda se desenrola dentro de você. Então você parte desta era, a era da morte, para a era onde nada morre. Você está completamente no controle de seu próprio e maravilhoso poder criativo, que é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então essa é a história. Não posso agradecer o suficiente por compartilhá-la comigo para que eu, por minha vez, possa compartilhá-la com você e todos sejam mutuamente encorajados pela fé uns dos outros. Aqui, ele acreditou tanto que levou para o fundo. E quando você cai no fundo onde geralmente a atenção é serva da visão em vez de sua mestra. E aqui no fundo, quando ele caiu no fundo, uma mão sai do nada e escreve em script as duas palavras que ele segurava em sua mão mental, enquanto ele caía no fundo. Então ele sentiu que estava indo mais fundo em um estado muito mais profundo. Então é isso que estou pedindo para todos fazerem aqui. Mas sem bajular ninguém, posso dizer a vocês, vocês estão todos no fim, chegando ao fim, todos. Ninguém vem a mim, a menos que meu Pai o chame e eu e meu Pai somos um. Eu sou meu Pai. Eu me enviei a este mundo com um propósito e retornarei ao eu que me enviou ao mundo depois de ter concluído o trabalho que vim fazer. Então eu vim para fazer um certo trabalho, enviado por mim mesmo, e eu sou Deus Pai. Quando eu tiver concluído o trabalho, retorno a quê? A mim mesmo, tendo concluído o trabalho, pois não volto a esse eu até ter concluído o trabalho. E a morte não termina a jornada do homem. O fim não chega porque o homem morre. O mundo não termina naquele ponto em que meus sentidos deixam de registrá-lo. E então, um homem morre. Você não pode tocá-lo, não pode ouvi-lo, não pode vê-lo, e alguém pensa, bem, ele se foi. Não, ele é instantaneamente restaurado em um corpo igual a este, só que muito, muito mais jovem, geralmente em torno de 18, 19, 20 anos, em um ambiente mais adequado para o trabalho que ainda está por vir nele. Quando essa obra continua, ele ouve, ela vem do nada, ou ele ouve de novo. E ele pode recusar de novo. Mas ele continua, ele morrerá de novo, e será restaurado, sem perda de identidade nenhuma, e então continua até que finalmente ele ouve. Então, quando ele ouve e começa a viver por ela começa a se agitar dentro dele e ele desperta. E ele descobre que ele é Jesus Cristo, aquele de quem se fala nas Escrituras, onde todas as promessas de Deus encontram seu sim nele. 2 Coríntios 1, 20. Então todas as promessas feitas a Abraão, a Davi, e a todos os profetas, todas se cumprem em Cristo, e Cristo está no homem.
Então, ele me fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos, para unir todas as coisas no céu e na terra nele. Efésios 1, 9. Tudo é simplesmente trazido de volta redimido nele, e no final somos um, não dois. Então Cristo se torna o homem padrão, não algo externo, um pequeno ser nascido há 2000 anos. Estou falando do Cristo cósmico que está enterrado em cada criança nascida de uma mulher. E este é Cristo, o único Cristo. É um homem padrão. Então leia a história sobre o que aconteceu com você. Isso vai acontecer com você. Mas tudo em espírito. Assim como ele foi levado em espírito para o outro lado do mundo, e era, por esses padrões, primitivo. Mas ele me seguiu enquanto eu andava pelas ruas. Quem ele seguiu? Está falando com você, chamado Neville? Não. Eu sou apenas a personificação do professor em quem ele confia. Ele conjurou a coisa toda dentro de si mesmo, essa coisa toda aconteceu nele. Então ele perguntou a todos os moradores, o que ele disse, e ouviu atentamente todas as citações que aparentemente eu, outro, tinha dito. Tudo vem do Pai dentro dele. Ele encontrou aqui um Pai objetivo em quem confiava, virou as costas para o Pai terreno e, finalmente, chega ao ponto em que é o Pai e se instrui. Ele se projeta e se instrui até que finalmente desperta e é Deus Pai. E não há outro Pai. A única maneira de você saber que é Deus Pai é quando seu Filho unigênito, Davi da fama bíblica, estiver diante de você e chamá-lo de Pai. Lá ele está e não há incerteza quanto ao relacionamento entre você e Davi, nenhuma. Você pode estar incerto quanto a alguém que você passa na rua, era Neville? Não, talvez não, era fulano de tal? Talvez não. Quando Davi estiver diante de você, posso lhe dizer, não há incerteza alguma. Todo o vasto mundo antigo retorna. E aqui está você. Seu filho que para você estava perdido porque você dormiu este sono profundo para sonhar o sonho da vida, e então você encontrou o filho que estava perdido, o filho que estava morto, e agora ele está vivo novamente, o filho que estava perdido e ele foi encontrado. Aqui está ele, o rapaz mais lindo do mundo, e ele é seu filho. Aquele que fez toda a sua vontade. Porque encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Ele nunca perdeu uma batalha porque o Senhor lutou, nunca perdeu uma batalha. Quando finalmente toda a batalha acaba, e a guerra da vida acaba, e você está no fim da jornada, você correu a corrida, então ele aparece. Todos irão encontrá-lo. Mas até que você o encontre e tudo chegue ao seu glorioso fim, você cai neste mundo, é restaurado à vida para continuar a corrida. Mas você não esquecerá minhas palavras, pois estou lhe dizendo o que é verdade. Estou lhe dizendo o que sei por experiência própria. Eu não estudei, não ouvi de outra pessoa, não li em um livro. Está nas Escrituras e eu li as Escrituras, mas não as vi. Era um livro fechado, como nos diz Paulo. Até hoje, quando leem Moisés, um véu está sobre seus rostos. Ainda está velado. Quando você lê as controvérsias nas Escrituras hoje por todos os chamados sábios da Igreja, você entende que eles são tão cegos quanto aqueles que eles lideram, e os cegos seguindo os cegos todos caem no fosso. Eles não têm o menor conceito do que as Escrituras são. Não é história secular, as Escrituras são a história da salvação. Não tem nada a ver com ninguém neste mundo, mas todos são algo no homem que está neste mundo. Deus está enterrado no homem. É a história da salvação de Deus, como ele morre e então ressuscita dos mortos. Tudo no homem. No final, sem perda de identidade, você e eu estamos unidos em um único corpo. Sem perda de identidade e ainda assim somos um, porque todos somos o pai do mesmo filho idêntico. Se eu sou o pai de Davi, como sei que sou, e você é o pai de Davi, e você saberá disso um dia, bem, então, não somos um. Como podemos ter o mesmo filho, sem nenhuma dúvida em sua mente, e não ser o mesmo pai, sem perda de identidade? É um mistério. Eu lhe asseguro que se você tentar racionalizar isso, você enlouquecerá.
Mas eu lhe direi por experiência própria que é verdade, cada palavra é verdadeira. É tudo revelação. Não é o que eu racionalizei ou pensei. É completamente dado a mim por revelação, conforme se desdobrou em mim. Então eu pergunto a você esta noite: por que o que importaria se você realmente possuísse o mundo e não soubesse disso? Você morrerá amanhã, em um futuro não distante, porque você está longe. Se você pudesse adiar, e não pode, está tudo na hora certa, você chegou na hora certa, nós partimos na hora certa, mas se você pudesse adiar, digamos, por 100 anos, o que são 100 anos? Você ainda desistiria da pequena vestimenta que veste e se encontraria em uma vestimenta semelhante, mais jovem, em um mundo onde você não estaria cercado pelo mundo que possuía, mas se encontraria em um ambiente mais adequado para despertá-lo. E então, se isso significa sofrimento, você se encontrará lá engraxando, possivelmente, os sapatos de outro. Embora você tenha deixado o mundo que possuía completamente. Então, se você possuísse o mundo inteiro e perdesse sua alma, o que importaria? Mas você não perderá sua alma. Ela não pode ser perdida. Nada está perdido em toda a minha montanha sagrada. Mas você seguirá em frente até que acredite nisso. Então no armazém de grãos. Estou tão feliz que a imagem era perfeita em sua visão, me encontrando operando no armazém de grãos, semeando sementes, a palavra de Deus. E seu pai terreno sentou-se entre eles. E a expressão que ele começou a entender. Aqui a coisa toda é conjurada de você. Ele conjurou a coisa toda, pois o sonho é egocêntrico. Aqui ele projeta na tela de sua mente alguém em quem ele confia, cujo ensinamento ele provou neste mundo neste nível. Então ele o projeta e continua a usá-lo como um barômetro, como um eco, para ouvir sua própria sabedoria vindo de dentro de si mesmo. Então ele o ouve e então ele volta e escreve para a sombra no mundo chamada Nével. Pois a coisa toda está acontecendo nele. Posso dizer a ele agora mesmo que ele está no fim da estrada. Eu não ficaria surpreso se ele tivesse a experiência do nascimento antes de sua presente encarnação aqui, porque é o segundo capítulo de Lucas. O segundo capítulo de Lucas ele tinha 12 anos e estava no templo. Então não sinta que você tem que ter isso. Você poderia ter tido isso e a memória ainda não retornou. Não mais do que no meu caso da crucificação. Eu não sabia que tinha isso até que um dia, 20 anos atrás, de repente voltou como uma memória do que tinha acontecido. Foi uma visão estática. Não foi doloroso. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de entregá-la e o poder de ressuscitá-la. João 10, 18. Todo mundo foi crucificado. Acabou. Eu não tinha ideia de que era um estado tão estático, porque sempre me ensinaram a acreditar que era um estado doloroso, horrível, e não era nada disso. Os pregos eram vórtices, minha cabeça, minhas mãos, meus pés, meu lado, tudo um vórtice, e ó, que alegria! Que êxtase infinito foi a crucificação! Então isso voltou como uma memória dela, não o real. Bem, agora, no caso dele, ele pode ter agora a memória do nascimento, como sou levado a acreditar que aqueles que estão tendo agora de uma maneira diferente do que eu tive, são quase imagens de memória. Porque poderia ter acontecido bem no final, quando eles partiram. Mas eu não sei por experiência, então eu não gostaria que você dissesse que é assim, porque estou apenas especulando sobre isso. Mas aqui você não pode cumprir o segundo capítulo de Lucas e fazer um paralelo e não ter nascido. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: se depois daqui formos restaurados em outro lugar, ainda seremos do mesmo sexo? Resposta: Iná, não posso dizer isso com autoridade. Só posso dizer que tem sido minha experiência. No entanto, recebi uma carta hoje, da qual tratarei na próxima semana, uma carta fantástica, de alguém que se viu dividida em 3 pessoas e elas não eram do mesmo sexo. É uma experiência fantástica e maravilhosa baseada nas Escrituras. Ela está aqui esta noite. Vou levar isso na próxima semana. Então,
Quando encontro aqueles que conheço aqui, eles usam a mesma vestimenta sexual. Mas além deste nível, o homem está acima da organização do sexo, ele não é nem masculino nem feminino. Ele pode assumir qualquer sexo à vontade para que o trabalho seja feito. Pois na ressurreição o homem não morre. Os sexos não significam nada. Ele cria sem a imagem dividida de masculino-feminino. Quando os encontro naquele mundo para o qual todos nós vamos quando saímos daqui, a menos que sejamos ressuscitados, bem, então, eles estão em vestimentas sexuais. Aqueles que conheci estão em vestimentas sexuais semelhantes. Se isso é permanente, não sei. Mas a experiência dela não está nesse nível. Ela já chegou ao fim e então ela teve essa experiência fantástica de uma trindade. Eu te digo, é realmente a coisa mais emocionante. Que eu vou tratar na semana que vem. Pergunta. Gostaria de perguntar, se for esse o caso, tínhamos uma pré-existência antes de chegarmos a esse estado? Resposta. Sim, minha querida. Disseram a você. Eu saí do Pai e vim ao mundo, novamente estou deixando o mundo e indo para o Pai. Você não pode interpretar essa declaração de nenhuma outra forma que não seja a pré-existência. Eu saí do Pai e vim ao mundo, como lhe foi dito no livro de João, 16, 28. Agora, tudo o que é dito sobre Jesus Cristo o homem deve experimentar, porque ele é o cerne do homem. Então ele saiu do Pai, isso é pré-existência. Agora eu vim ao mundo, isso é encarnação. Novamente, estou deixando o mundo, isso é morte. E estou retornando ao Pai. Bem, agora, não retornamos ao Pai morrendo. Isso vem no final da jornada. Nós nos encontramos vestidos com vestes exatamente como estas quando morremos aqui. Como nos é dito, eles lhe fizeram a pergunta. Mestre, está dito na lei de Moisés que se um homem se casar e morrer sem deixar descendência, seu irmão deve se casar com sua esposa e gerar descendência para ele. Bem, havia 7 irmãos e o primeiro morreu sem deixar descendência, o segundo se casou com ela, mas ele morreu sem deixar descendência, o terceiro se casou com ela, e ele morreu. E eventualmente todos se casaram e morreram sem deixar descendência, e então ela morreu. Agora, de quem ela é esposa na ressurreição? Ele disse. Os filhos desta era se casam e são dados em casamento, mas aqueles que são considerados dignos de alcançar aquela era, a era da ressurreição dentre os mortos, não se casam nem são dados em casamento, porque não podem mais morrer. Eles são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 22, 27. Então continuamos até sermos ressuscitados. E a ressurreição é um evento real que acontece no crânio do homem, onde ele desperta para se encontrar em seu crânio. É um despertar que ele nunca experimentou antes. Ele sai daquele crânio assim como uma criança sai do ventre de uma mulher. Só que não é do ventre de uma mulher, é do seu próprio crânio. Ele encontra o símbolo de sua ressurreição na forma de uma criança pequena envolta em panos. Aqui ele encontra o sinal de seu próprio nascimento do alto, ou ressurreição. Depois que isso acontece com o indivíduo, então ele deixará esta vestimenta e eles o chamarão de morto. Mas ele não passa mais pela morte, ele entra na nova era, o reino dos céus onde eles não morrem mais. Isso vem para todos. Está chegando aqui. Nesta pequena audiência esta noite eu olho para 2 sentados aqui, bem atrás de vocês, que tiveram a experiência. Olho para cá e consigo ver 3 que estão à beira da experiência, e há outros chegando perto disso. Na gravidez. Então, realmente não importa. Nesse instante a fita terminou. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.